Fala pessoal, tudo bem? Edilane Mansueto por aqui, a Sub com mais um episódio do Tricô.40. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma amiga, doutora Amanda, uma mineira que atua no Belém do Pará. É isso, doutora? É isso, é isso. Obrigada, Amandinha, pela sua presença. Hoje a gente está falando diretamente do 8º Congresso Brasileiro de Mulheres na Polícia. Uma grande satisfação te reencontrar, né? A gente que já vem do congresso passado, que foi no Rio de Janeiro, e fico muito feliz que você tenha aceito esse convite para estar mais uma vez com a gente. E agora no Tricô.40. Muito bom, muito bom, muito bom. Prazer, uma honra muito grande estar contigo. Eu sempre falo que você é minha musa inspiradora, uma mulher de uma garra, uma força e... Somos. Resiliência é isso. Eu sempre digo que quando você posta alguma coisa, para mim você é a personificação do empoderamento feminino. Gente, que honra. Porque é fantástica. A sua história de vida é maravilhosa, a sua força, a sua garra. Você é uma pessoa incrível. Sem contar como mulher, né? Eu tive a honra de dividir quarto e ela me colocava para malhar passado, né? no Rio de Janeiro. Então é fantástico. Uma companhia a gente muito boa. Acordava e, doutora, vamos treinar, vamos descer, vamos fazer um cardio de lá. Vamos, doutora, mas tá doendo aqui, tá doendo ali, vamos, doutora. É isso. Bom, se quer ser grande, conviva com os grandes, né? Se eu estivesse sozinha, com certeza eu estaria na caminha até mais tarde. Ia deixar para tomar o café depois, mas valeu demais. A vida é equilíbrio, né? Agora não tá dando muito tempo para treinar, mas nós vamos achar um tempo. E o frio também não tá deixando, né? Porque tá demais aqui em Campo Grande. Saí do Pará muito quente, 40 graus, chega aqui 8, tô congelando. Caiu a temperatura aqui, mas já é muito assim, oscila muito aqui também no nosso estado. Primeira vez em Mato Grosso do Sul, né? Primeira vez em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E uma honra estar aqui nesse projeto seu novo, né? Muito bacana. Que recebi de uma amiga também delegada, doutora Anne, que me fez esse projeto, me passou com muita responsabilidade, muito carinho, né? Para dar continuidade, para ser o primeiro podcast do Brasil voltado para mulheres muito policiais. Bom. Vamos inspirar novas mulheres. É justamente essa a missão. Doutora, como que surgiu essa vontade de entrar para a polícia? Lá atrás, quando você decidiu se tornar delegada, você já almejava a polícia civil propriamente dita? Ou você falou, não, eu quero ser polícia e vou começar a fazer concurso, vou ver o que dá? Dilane, isso foi uma coisa que eu descobri agora, na terapia. Eu digo que eu me entendi como pessoa, porque eu vivi, a minha infância foi muito difícil, assim, eu tive uma infância muito... Eu fui criada num ambiente muito hostil, não tive essa questão do afeto materno, não tive referência paterna, então isso me deixou muito vulnerável, afetivamente. E eu entendi na terapia que o meu desejo de me tornar autoridade é justamente pela ausência da figura de autoridade lá atrás. Então eu sempre falo, cara, a terapia é a melhor coisa da vida, porque talvez eu passaria a minha vida inteira sem entender por que despertou em mim o desejo de vir como delegada de polícia. E já como delegada mesmo. Já como essa necessidade de ser autoridade, porque eu precisava me impor, porque eu não tinha autoridade, eu não tinha essa referência de autoridade na infância, então eu não tinha uma mãe para me cobrar os estudos, não tinha uma mãe para me cobrar educação, coisas básicas de autoridade. Eu não tinha essa referência de autoridade. Então isso embutiu em mim conscientemente esse desejo de me importar como autoridade. E ser autoridade hoje não é nesse sentido de ser autoridade, de ser impositiva, mas é no sentido de orientar. Porque toda orientação que eu não tive na infância, eu tenho hoje a capacidade de orientar. E talvez é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com criança e adolescente, porque é justamente a minha falta. O que eu não tive uma mãe para conversar comigo sobre educação sexual, sobre drogas, sobre tudo, é o que eu quero, o que eu sempre busco estar com os adolescentes e jovens. E esse público que hoje, né, você tem bastante proximidade, é justamente, né, trabalhando a criança e o adolescente que nós vamos ter, né, seres humanos melhores. Né? Eu acredito que a educação que nós direcionarmos para os nossos filhos, para a nossa sociedade, vai ser esse o reflexo que a sociedade vai colher. Eu vejo muito hoje, né, os delitos mesmos que acontecem na comunidade, na sociedade, porque a sensação de insegurança da população, mas também a sensação de impunibilidade do infrator. É o tal do não vai dar nada, né? Sim. Então, além de tratar da educação, você acha, né? Eu vou chamar de você, né? Claro, porque minha amiga, por favor. Me perdoe a quebra de protocolo,
que também a questão de termos leis mais incisivas, que cumpram o seu papel efetivamente, isso faz com que essa sensação de impunidade também dos jovens, né, porque a gente que atua na rua, a gente muitas vezes vai fazer a condução de um menor infrator e o que eles falam, tia, não vai dar nada. Né? Então, tratar não só a educação, mas também pensar em leis mais que sejam mais efetivas de fato, isso também vai refletir para que os crimes sejam minimizados? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que assim, o nosso problema é mais um problema social do que legal. Então, eu digo que o que a gente precisa muito é trabalhar muito essa questão da educação em casa, respeito, é o tripé básico que todo ser humano precisa, né? De respeito, autoconfiança, amor próprio, e isso a gente não está tendo. Mas isso é porque a gente não tem uma base familiar. Mas tudo bem, a gente vive numa sociedade, por diversas questões sociais, a gente não consegue manter todo mundo com esse tripé básico de sobrevivência em sociedade. Então, obviamente, a gente precisa de um sistema legislativo forte e rigoroso. E a gente tem muitas leis, a gente não está precisando de mais leis. O que a gente precisa é que as leis que existem sejam rigorosamente cumpridas, de igual para igual, né? De todo mundo para todo mundo, porque não basta aplicar, né, para uma pessoa e lá em cima chega e funcionar as brechas da lei para o outro. Não dá, né? Aí não dá. As brechas da lei. Você que atua muito nesse público, né, jovem, hoje o que eu vejo muito também é que a responsabilidade dos pais, muitos passam para a escola. Ou seja, eu coloco meu filho em período integral no colégio, né, então eu não tenho que fazer mais nada, eu posso cruzar os braços, como ali vai estar sendo forjado, eu não preciso dar a educação. Você acha que os pais também estão falhando muito, né? Eu uso uma frase que eu gosto bastante, que palavras comovem, mas os exemplos que arrastam. Muitas vezes eu empurro meu filho para a escola, mas o meu exemplo dentro de casa é totalmente, né, de encontro com aquilo que eu quero que meu filho aprenda e execute. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Os pais hoje, eles estão delegando para a escola o que é obrigação dos pais. A escola tem o dever de ensinar. Quem educa é em casa, com as bases morais e éticas adquiridas em casa, que a escola vai ensinar aquele indivíduo social a ser sociável. Né? Mas tudo parte da educação básica em casa, que os pais hoje simplesmente não querem. Está todo mundo delegando, porque é muita responsabilidade para mim, pai, e eu prefiro que a escola assuma, já que eu estou pagando, né? Já privatizamos a educação em sua grande parte, então já que eu estou pagando, você, escola, tem o dever de educar. Então, se o meu filho está brigando na escola por causa de alimento, de lanche, é obrigação sua resolver, não é obrigação minha ensinar para o meu filho a ter respeito, né? Educação, e empatia. É isso. Amandinha, quantos anos de polícia? 3 anos agora, né? Você vê, era senhora, Amanda, agora eu já estou na Amandinha. Muito bom, muito bom. 3 anos 3 de anos polícia. agora. Eu quero te fazer uma pergunta, você fica à vontade. Sou uma criança diante desse fenômeno. Quando eu disse que ela é dinossauro de quase ela me inspiração. 27 anos de polícia, meu Deus. Sou um bebê. Mas como a missão maior desse podcast é impactar vidas, principalmente as mulheres que nos acompanham, aqui nós temos histórias reais. Assim como eu passei por diversas dificuldades, né, para que hoje eu possa encerrar minha carreira, muitas mulheres estão entrando, né, nessa instituição que é a segurança pública. Eu enfrentei dores e me permaneci firme. Você tem uma história muito forte, que sentiu isso, até me arrepia falar, sentiu isso já no início da sua carreira, né? Você está falando que você tem 3 anos de polícia civil, e mesmo assim, mesmo tendo acontecido, se você quiser compartilhar o que aconteceu, mesmo acontecido algo muito forte na sua vida pessoal, você continuou firme no seu propósito. Eu faço uma analogia comigo, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu sou apaixonado pela polícia militar. E meu pai foi assassinado, meu pai foi degolado porque falou que era pai de polícia. E que talvez isso seria um motivo para eu até ficar frustrada com a minha instituição e falar, não, eu não quero mais ser polícia porque eu perdi a vida do meu pai justamente porque ele falou sobre isso. Você teve algo muito forte na sua vida pessoal e isso, de certa forma, te fez repensar se vale a pena continuar na instituição?
Se quiser compartilhar o que aconteceu. Repensar jamais, porque eu acho que Deus tem um propósito para tudo nessa vida, né? Então não dá para a gente abrir mão disso. E eu ainda não consegui atingir sua maturidade emocional para falar sobre um assunto tão forte, não me emocionar. Eu assisti sua palestra, até comentei que eu falei, gente, eu quero ser como ela, porque ela consegue falar que você vai se emocionar no final da palestra quando você fala da Juju. Então, eu com 1 ano, foi justamente com 1 ano, como delegada de polícia no estado do Pará, eu trago a minha família de Minas Gerais para o estado do Pará, mas quando eu passo no concurso, que eu vinha de um relacionamento de 20 anos, 2 filhos, o Marcelo de 12 anos, a Letícia de 9, e quando eu passo no concurso do Pará e largo Minas Gerais e vou para o Pará para o curso de formação, eu percebi que o meu casamento acabou com a minha vinda. Eles não vieram, eles ficaram em Minas, eu precisava fazer o curso de formação, sim, então eles ficaram lá. E essa minha vinda para cá, para o estado do Pará, fez com que a máscara do relacionamento abusivo, do qual eu vivi por 20 anos, caísse, né? Então eu comecei a ver de forma muito explícita que eu vivia um relacionamento abusivo. E, obviamente, quando eu percebi que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, sofrendo eu fiquei ali 1 ano ainda sofrendo tortura psicológica por conta de várias, né, coisas. Sim. E eu falei, não quero mais esse relacionamento para mim, porque não é o meu perfil estar num relacionamento tóxico, lidar com ciúme, abuso, não é para mim. Resolveu dar um basta. E nesse momento que eu resolvo dar um basta, ele tira a vida dos nossos 2 filhos, porque não eram meus só, não eram só meus, eram nossos. E ele tira a própria vida logo em seguida. E é de uma crueldade, de uma dor, de uma frieza tão grande que ele me manda uma mensagem: seu futuro será de tristeza e solidão. De manhã eu vou para a delegacia trabalhar, e quando eu estou lá à tarde ele me liga: você conseguiu o que você queria, eu matei os seus 2 filhos. E isso tira o chão, porque eu não perdi só 2 filhos, eu perdi a minha família, eu perdi uma vida na qual eu investi 20 anos. Sim. E quando tiraram o chão sobre os meus pés, eu só tinha a Polícia Civil. E eu tive que me agarrar nisso. Então, em momento algum, eu pensei em desistir da minha profissão. Até porque eu fui muito acolhida pela Polícia Civil, muito acolhida, tive muito apoio da PCPA, é a minha família. E foi o que eu tive que segurar para falar, eu preciso viver por isso. Sim. Pelo menos a princípio eu precisava viver por isso, tanto que eu comecei logo a trabalhar. E aí eu entendi que eu precisava sim. parar, eu precisava dar um tempo, eu precisava respirar, sim. Mas eu não pensei em momento algum. Inclusive nessa época você estava à frente de uma delegacia da mulher. E isso hoje me faz, quando a gente fala que a dor ela nos fortalece, a dor ela vem para nos aprimorar. E tudo tem um propósito, tem um motivo. E quando lá atrás isso aconteceu comigo, eu atuando como delegada de polícia, e no momento que eu atendia mulheres, né, eu pensava, né, meu Deus, mas como, né, essa pessoa se coloca nessa situação. Se enxerga no ciclo da violência de fato. E de repente eu tô ali na posição de vítima. Parece que ligou a chave da empatia na minha cabeça, porque eu hoje consigo olhar para uma vítima de violência com muito mais empatia do que... Eu tinha muita empatia antes, eu tinha muito respeito, tratava com muita educação, com muito cuidado, com muito carinho, acolhia a vítima de violência doméstica, mas eu percebi que a pessoa que está em situação de violência, mesmo que seja violência emocional, ela não tem a percepção que ela é vítima. E o quão é importante a gente falar sobre violência psicológica, falar sobre relacionamento abusivo, porque as vítimas, elas não se dão conta de que elas estão num relacionamento abusivo. Isso porque os abusadores, psicopatas ou narcisistas, eles desenvolvem um controle tão forte sobre a mente da vítima que ela não se vê naquela posição. E às vezes até se culpa, né? Ela se coloca na posição, né, de culpada, né, por ela estar naquela situação. Sim. Será que, né, uma discussão não sou eu que estou dando causa, né? Será que um empurrão não sou eu que estou dando causa? Porque ele será que uma proibição, pensa, né? Você não pode usar tal coisa, não sou eu que estou dando causa? É muito forte essa história, né? E eu fico impactada toda vez que eu ouço, né? Já tenho amizade pela Mandinha já há algum tempo, mas não tem como não sentir a sua dor
e ao mesmo tempo não sentir a sua força. Eu acredito que Deus te usa muito, muito, né, através do que você passou, mas principalmente para você continuar impactando vidas, falando sem vergonha alguma, assim como eu também faço questão, né, de falar da minha vida, porque a vida não são só flores, né? A vida é dura, a vida tem muitas porradas que a gente leva, mas cabe a nós decidirmos se ficamos lá no solo caído, porque a gente sente dor, né? Não é porque a gente é polícia que a gente não sente dor, não sente frio, não sente fome, mas a gente tem um tempo para ficar ali e depois voar como águias. Né? Então, eu sou muito honrada por ter você como minha amiga. Você me inspira. Você me inspira, a sua história de vida é belíssima. E eu não tenho dúvidas que através desse projeto que você tem, hoje você também tem um e-book, né, o qual você motiva outras pessoas a se tornarem policiais, e que Deus te capacite cada vez mais, né? Não só para você ser farol, mas também para que você continue sendo uma mulher que se olhe, que se ame, que se cuida, que se permita, né? Porque é importante. Eu sei que nada vai trazer de volta o que você passou, mas Deus sabe de todas as coisas, tudo tem um porquê e tem muita vida pela frente, né? E falando desse projeto que você está criando, já vai lançar, que é o seu e-book, conta um pouquinho pra gente sobre ele. Então, eu me descobri como escritora agora, recente, porque eu fui convidada para ser coautora da editora Líder, né? Então, estou com você, Vossa Excelência linda, maravilhosa, no mesmo projeto. Nós um livro, né? Como coautora Mulheres na Segurança Pública. Então, quando eu tive que sentar para escrever esse capítulo, eu falei, não, eu me achei, eu preciso disso. Expandir porque mais, a terapia é limitada, né? Uma vez por semana. E quando você começa a escrever, eu entendi quão é importante a gente colocar para fora. Então, escrever é uma terapia fantástica. E é uma terapia que só cabe a mim e a mim mesma. Então na hora nós vamos encontrar de novo em São Paulo. Em outubro. Então, quando eu comecei a escrever o capítulo, eu falei, não, é a melhor coisa da vida, é isso. E eu escrevi o capítulo agora em abril, já entreguei para a editora. E aí, quando chegou maio, eu falei, Dia das Mães se aproximando, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui sofrendo, porque eu fiquei sem sair de casa, eu não fui em shopping por um mês, né? Depois que passou Páscoa, eu não fui em shopping mais. Então, eu falei, não posso ficar nisso, o que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber, todo mundo no Instagram, você é forte, você é uma fortaleza, você me inspira. Eu falei, não, vou começar a escrever um e-book, vou usar isso. E escrevi um e-book sobre controle emocional, como a gente desenvolver uma resiliência, ter mente forte. Muito legal. Mostrando para as pessoas que é algo acessível a todo mundo. Né? Todo mundo tem essa capacidade de reconhecer suas emoções, de saber controlar as emoções, de desenvolver uma mente forte. Porque se eu não tivesse essa resiliência toda, esse controle emocional, que eu falo que hoje que Deus me preparou desde sempre, porque a resiliência ela é moldada desde a minha infância. Então eu venho trabalhando isso, me fortalecendo, me moldando para esse baque final de tirar meu chão. O quão é importante a inteligência emocional para entender tudo isso, né? Saber que é uma construção de lá de trás e que você enxerga como se fosse um mapa realmente muito claro hoje. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. E aí você vai de uma infância e você decide fazer concurso público, que é outra prova de resiliência fortíssima, né? Então, e para delegado também são várias fases. Isso. Então eu falei, não, o e-book ficou muito bacana, ficou muito legal. Usei ali ferramentas que eu uso no meu dia a dia e espero muito realmente poder ajudar as pessoas a compreenderem suas emoções, reconhecerem, porque eu falo, a gente, pessoas fortes, não é que a gente não sinta, a gente sente. Eu tenho os meus dias de dor e de tristeza profunda, mas eu sei, eu me permito viver esse luto, essa dor, igual eu sempre falo, algumas pessoas falam, porque quando a pessoa vê uma pessoa em pé, diante de uma perda tão grande, as pessoas acham que você está no mundo da lua, né, que você está projetado em outro plano, e que alguma hora você vai acordar e vai viver aquele luto. E eu falo, gente, eu não estou pulando fases do luto, pelo contrário, o meu luto vai ser até o meu último suspiro, porque não tem como superar isso, é algo que não é insuperável. Então, lidar com essas emoções, me permitir me isolar, ficar triste, sofrer, é natural, porque eu preciso disso, eu sou um ser humano, só que eu tenho um controle emocional a ponto de falar, tá bom,
Já deu, deixa eu enxugar, deixa eu voltar para o meu dia a dia, deixa eu fazer minhas tarefas, deixa eu fazer meus projetos, porque eu sei que eu preciso continuar. E hoje eu continuo pelo Marcelo e pela Letícia, porque eu sei que eles querem que eu continue em frente, inspirando pessoas, transformando vidas. E lá atrás, quando eu decidi ficar de pé e não me entregar, eu não tinha noção de que aquela minha decisão, lá em julho de 2023, fosse impactar a vida de milhares de pessoas no mundo afora, porque eu recebo mensagens de gente do mundo inteiro. Então é fantástico, é muito bom, é muito bom. E lá no começo da minha perda, a primeira coisa que eu me lamentava e eu me perguntava, eu vou viver para quê? Para quem eu vou deixar o meu legado? Eu me lembro dessa frase na nossa Eu falei para você? Para quem que eu vou deixar o meu legado? Um legado de construção afetiva, de memória, de respeito, de ética, de moral. Para quem que eu vou deixar tudo que eu já aprendi? Para quem eu vou inspirar? De repente Deus me mostra que o meu legado não é só Marcelo e Letícia. O meu legado é muito maior do que o meu núcleo familiar. E isso não tem preço, porque receber mensagens de pessoas que falam que eu transformei a vida delas é uma gratidão sem tamanho. E olha o tamanho da sabedoria conquistada através da inteligência emocional, né, Amanda? É muito importante, é importante. Porque hoje, infelizmente, nós vemos muitos policiais que, inclusive, ceifam as suas vidas porque não tem essa sabedoria, né, de lidar com os problemas, de saber que eles passam, assim como a nossa felicidade passa, que os problemas também passam, né? Então eu queria, para encerrar o nosso bate-papo, que você deixasse uma mensagem para aqueles que, porventura, estão passando por dificuldade, que talvez é desse tamanhozinho, mas estão enxergando, numa imensidão. Você que tem, muita experiência, muita competência e muita autoridade para falar sobre isso, que dica você daria para aqueles que estão passando por problema e que se vale a pena buscar ajuda, se vale a pena dar o passo adiante? Primeiro, eu digo que a dor, ela nunca vem por acaso. A dor, ela fortalece. E muitas vezes, se a gente não conseguiu sair, mudar o nosso eixo, o nosso prumo, é porque ainda não está doendo o suficiente. Porque na hora que doer, a pessoa que tem um mínimo de controle, ela vai querer mudar. Mas o que eu digo para todo mundo em geral é que nada é para sempre. Toda tempestade tem um fim. Tudo passa. Tudo passa. E Deus, ele usa a dor para nos aprimorar. Porque o objetivo é maior, né? É muito maior. Então, porque ele não prometeu vida sem dor para ninguém. Sim. Ele não prometeu uma vida sem dor. E é essa dor, nessa dor que a gente amadurece, que a gente evolui, que a gente se aprimora e que a gente se fortalece. E é isso que faz a gente seres humanos melhores. E é algo completamente acessível a todo mundo, basta a pessoa querer. Mas para querer, ela tem que se conhecer. Porque se a pessoa não conseguir desenvolver um processo de autoconhecimento, de entender qual a emoção que ela está sentindo, ela não vai conseguir se ajudar, nem pedir ajuda. E quando ela não consegue se ajudar, é muito importante que ela recorra à ajuda, procure um profissional, um terapeuta, um psiquiatra, que seja, mas procure uma orientação, uma ajuda para que ela entenda aquelas emoções, reconheça e saiba dimensionar os gatilhos, o que ela pode sentir, a que ponto, identificar a emoção, decidir a porção certa e o momento certo para cada emoção. Mas saber que aquilo vai passar. E tudo vai passar, com toda certeza. Nada é para sempre nessa vida. Obrigada. E a única coisa certa que a gente tem é a morte. E muito brilhantemente você colocou lá no seu slide que todos morrem, mas poucos vivem. E aí busquem viver intensamente, porque a gente está aqui só de passagem. Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu e-book que eu sempre falo: ame agora, perdoe hoje e abrace nesse instante. A gente está aqui só de passagem e o amanhã pode ser tarde demais. Então faça aí sempre o melhor por você e por todos aqueles que estão ao seu redor. Isso aí, eu amo você, viu? Também, obrigada, amo a sua vida. Obrigada. Sou grata pela sua amizade, tá bom? Obrigada. E águias voam com águias, amém, né? Obrigada, amém, viu? Obrigada do fundo do meu coração. Uma honra você aqui. Obrigada, prazer, foi lindo. Sucesso no projeto novo. Para nós. Encerrando aqui mais um Tricô Ponto 40. Já vai estar no ar. E vem com a tropa, vem com a sub.